Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para falar sobre uma rescisão que aconteceu, né? Segundo meu amigo Bruno Lima, publicou lá no UOL com exclusividade na hora do almoço ali, mais ou menos, né? Que é a do Tomás Rincon. Aparentemente o Santos rescindiu com o Tomás Rincon e aí eu acho que tem algumas coisas para a gente falar sobre não só a rescisão em si, mas a passagem do Rincon e a condução do Santos nesse caso, digamos assim, né? Vamos falar sobre isso. Antes eu só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, é de graça, ajuda bastante a gente. Se você puder e quiser também, torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Bom, vamos lá. Segundo meu amigo Bruno Lima, como ele publicou às 11h37, né? O Santos acertou a rescisão do volante, rescisão de contrato do volante Tomás Rincon, hoje no dia 24, né? O acordo dele, né, o contrato dele era até o final desse ano, até o final de 2026. E se você não lembra, ele tinha, na verdade, quando ele chegou aqui no Santos, ele tinha um contrato até abro aqui, porque, tô explicando já por quê, né? Ele tinha um tipo de contrato, depois na Série B, naquela questão lá de reajustar o acordo, né? Ele reajustou o dele e acabou alongando, né? Tipo, esticou o contrato para reduzir menos em 2024. Então foi isso que aconteceu. E aí o Santos renovou, né? Acabou precisando renovar com ele, né? Tanto que a próxima. Se, se vocês olharem a nota do Santos da época, não explica porra nenhuma, com perdão da palavra, não explica nada. Fala só que, oficialmente, uma demonstração de comprometimento, o venezuelano aceitou reduzir o salário para permanecer confiando no projeto. Não explica nada, mas no final, o Santos esticou o contrato por mais tempo e o salário dele diminuiu, né? Então, acabou renovando até o final desse ano, né? Foi isso que aconteceu, só para explicar. Mas enfim, reduziu o que ele ia receber em 2024 para estender o contrato por mais um ano e assim diluir os salários nesse período. E o Rincon já está com seus 38 anos, né? O Rincon é um jogador de muita experiência, né? Mas que chegou aqui no Santos já num estágio muito mais avançado da carreira, né? Ele é de 88, 1988. É que a gente vê tanto jogador jovem que quando fala uma idade assim, você fala, meu Deus, calma. Mas o Rincon é de 13 de janeiro de 88, ou seja, ele completou 38 anos esse ano já. Então, chegou aqui no Santos já com uma idade também mais avançada, em 2023, com 35, né? E aí vale lembrar, né, só para recapitular rapidamente, né, ele chegou em 2023 ali na reta final, né, da temporada, depois de disputar o Campeonato Italiano, ele foi rebaixado, né, no Campeonato Italiano com a Sampdoria. E aí ele chega ao Santos livre, estreia contra o Grêmio, e se vocês lembrarem, contra o Grêmio ele dá a pré-assistência, né, do primeiro gol. Ele dá aquela vitória espírita, né? O 2-1 que a bola não sai, o Mendonça estica, o Soteldo toca pro Furt, enfim, que é o 2-1 na Vila. O primeiro gol, se vocês lembrarem, o Grêmio abre o placar, né? O primeiro gol, o Rincon domina uma bola, passa em profundidade, e aí o Soteldo carrega e toca pro Mastronário fazer 1-0. Enfim, o meu ponto é, ele teve jogos ali interessantes, né? Teve bons jogos. Até, inclusive marcando 2 gols. Nesse período todo aí pelo Santos até agora, foram 78 jogos, 2 gols e 1 assistência. E curiosamente, os 2 gols foram em jogos seguidos, né? Foi na vitória sobre o Vasco por 4-1 na Vila e depois naquele 2-1 no Palmeiras lá na Arena Barueri. E a assistência também. A assistência foi contra o Vasco aqui no 4-1. Se eu não me engano, ele passa a bola pro Soteldo. O Soteldo faz aquele. O único gol que o Soteldo faz no ano naquele dia é uma assistência do Rincon. Os venezuelanos ali tabelando. Mas enfim, o meu ponto é. Ele teve ali bons jogos e tudo mais, teve um desempenho ok em 2023, não foi suficiente. Se vocês lembrarem também, ele se machuca. Se eu não estou enganado, ele se machuca no jogo contra o São Paulo na Vila. E aí ele fica fora umas rodadas, volta contra o Atlético Paranaense, ele entra em campo contra o Fortaleza na última rodada machucado e sai no primeiro tempo ainda. É uma completa bagunça, enfim. E aí acaba ficando para a Série B, não é titular, né, na Série B, vale lembrar, ele tem alguns jogos como titular ali com o Carille no Paulista, depois na Série B também pouquíssimas vezes, foi mais reserva utilizado. Em 2025 também com o Caixinha, até começa o ano como titular, acaba perdendo a vaga, depois tem uns jogos ali como titular com o Kleber Xavier, enfim.
Meu ponto nunca chegou a se firmar. Esse ano só jogou 3 vezes, uma com o Vojvoda e 2 com o Cuca. E aí eu não tô aqui, tô fazendo toda essa linha do tempo só para recapitular, né? Porque no final você trouxe um jogador experiente que, ok, na época eu mesmo achei uma contratação interessante, ainda mais porque a gente tinha todo um desespero ali, né? Que a gente estava em 2023, então qualquer peça ajudava, ou a gente pensava que ia ajudar, especialmente os volantes, né? Que a gente estava jogando com o Dodge, né? Pelo amor de Deus. Nossa, que lembrança. Então, a contratação, ok, interessante, mas foi um cara que veio livre, assinou um contrato de quase 3 anos. E aí, como eu falei, teve que reajustar, reajustou por mais um ano. Para vocês verem, o Santos, no geral, não sabe, né? Não sabe ou não consegue, ou não sei, negociar, né? E acaba dando sempre contratos longos e caros. E aí você teve um jogador que, de novo, tem um grande respeito pelo Rincon. Tudo que eu escuto de informação é que é um cara que super respeita o clube, que segue as ordens de qualquer técnico, que é um cara que é sempre um exemplo de liderança, um exemplo de chegar cedo, de treinar pra caramba. Só que no final, isso não é só isso que é suficiente, né? Precisa ter um cara que esteja em condições técnicas de competir, um cara que esteja em condições físicas de competir. E não era já o Rincon não conseguia mais. O Rincon já não conseguia mais desde o ano passado já. Na própria Série B já não tinha um nível. Tanto que ele não é titular, ele não consegue a vaga. A volância titular era Schmidt e Pituca. O Sandri tem alguns jogos ali também, na época da Série B. O Alisson chega a entrar em um jogo ou outro. Acho que foram só 2 jogos que o Alisson entra, enfim. O próprio Rincon não ganhou a vaga. Então, assim, já não tinha mais condições técnicas e físicas, e o Santos estava lá dando um contrato alto, um salário que nem é dos mais altos, mas enfim, um salário significante. Então, assim, cara, a gente não sabe, né? Parece que o Santos não sabe negociar, parece que o Santos não sabe também o limite ali de. É uma boa oportunidade e o desespero, né? Fica muito nessa linha tênue. E também a questão de. Essa parte eu até entendo um pouquinho mais. A torcida tá um pouco carente, mas às vezes acaba tipo nesse papo de muita gratidão, gratidão. Gratidão por quê exatamente? De novo, eu super respeito o Rincon, um cara que nunca fez corpo mole, nunca fez biquinho de ficar no banco, de não ser relacionado várias e várias vezes. Mas gratidão pelo quê exatamente? Nunca ganhou nada com a camisa do Santos. Esteve numa fase muito ruim, sabe? Se tivesse uma fase boa ainda. Enfim, mas essa parte eu até entendo, como eu falei, a gente está passando por anos tão ruins que eu até consigo entender esse ponto. Mas, enfim. Então, eu não sei quais são os termos aí do acordo, até, né? Até olhei a matéria do Bruno aqui, ele ainda não teve nenhuma atualização, mas eu imagino que o Santos vai ganhar, entre muitas aspas, alguma coisa, né? O Rincon deve ter aberto mão de algum valor, porque senão não teria sentido nenhum rescindir. Aí era melhor deixar ele até o final do ano, quando acabar o contrato, liberar ele. Mas vale lembrar, o Santos já tinha direitos de imagem atrasados com ele e com o elenco inteiro. Então eu imagino que o Rincon tenha aberto mão de alguma coisa. Não sei como o Santos acertou para pagar, e honestamente, eu duvido que o Santos tenha pagado à vista e duvido que o Santos também vá cumprir com os acordos, porque o Santos não cumpre acordo com o Furt, com o Morelos, que tinham contratos altíssimos e foram rescindiram, né, como um acordo, enfim. O Santos não paga os jogadores emprestados, Patrick, Tiquinho e afins. Então eu duvido que o Santos vai pagar, o que é uma pena, porque daqui a pouco a gente vai tomar outro processo. Mas imagino que o Rincon tenha aberto mão de alguma coisa. E aí, de novo, eu respeito muito ele, mas acho que em questão, pensando só na questão de campo agora, tá? Acho que é bom você tirar um jogador que não ia te oferecer essa condição de competir e de repente abre espaço para alguém ali que poderia ocupar o banco em algum momento, ou não sei. Enfim, é o que eu acho. E você? Peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e hoje mesmo a gente está de volta com a análise do jogo do Brasil que enfrenta a Escócia, muito provavelmente com o Neymar voltando a atuar. Fechou? Até, pessoal. Valeu.